perda de alguém muito amado, tem a necessidade de buscar respostas. E a gente pode tomar como exemplo, na nossa vida, né, que se a gente for analisar a maioria das mães que procuravam Chico Xavier para serem consoladas, a grande maioria nem era espírita, eram de outras religiões. Então, essa procura por essa resposta tem como objetivo, às vezes, aliviar a dor que nenhuma solução material é capaz de tirar. Para a gente falar de reencarnação e para falar de família, a gente tem que passar por alguns conceitos aqui. Para que você, se não entender esses conceitos, vai ficar muito difícil de você tentar compreender a reencarnação e vai ficar muito difícil de você também tentar compreender a família na qual você está inserida. Então, o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente é que no universo existem três, vamos chamar assim, de três coisas. O elemento material, o elemento espiritual e Deus. Deus não é material e Deus também não é espiritual. Deus, nós não conseguimos definir o que Ele é. Porque para ter essa compreensão a gente precisa ainda evoluir muito intelectualmente e moralmente. Mas os espíritos da codificação já diziam, nós ainda não temos condições de entender o que Deus é, mas sabemos o que Ele não pode deixar de ser. Então, a gente não pode deixar de entender que Deus é onipresente, é a inteligência suprema que governa o universo. Se Ele é a inteligência suprema que governa o universo, significa que Ele governa a sua vida. Então, quando a gente vai refletir, principalmente no mundo de hoje, né, às vezes com pensamentos muito pessimistas, a gente tem que compreender que se esse Deus é que governa o universo, e Ele é um ser, né, soberanamente justo e bom, não há descontrole. Está tudo sob controle. Por mais que você ache que o trem está descarrilhando, que as coisas estão saindo do controle, está tudo no controle. Porque quem governa o universo é esse Deus. Não existe descontrole, existe descontrolados. É diferente. Então, parta de uma premissa que quem governa as nossas vidas é um ser soberanamente justo e bom e infinitamente amoroso e de uma inteligência suprema. Primeiro ponto, está tudo sob controle. Mesmo que você tenha dificuldade de aceitar isso hoje na sua vida. Segundo ponto, existe o elemento espiritual e o elemento material. Nós somos espíritos, a nossa essência é espiritual. Mas nós somos criados simples e ignorantes. E o final dessa jornada que Deus deseja para você, e essa é a única coisa que a gente não tem escolha, ela é colocada por Deus, é que Ele deseja que você seja, né, um espírito puro, ou seja, o máximo em inteligência e moralidade. Só que você não começa como espírito puro, você começa na simplicidade. E para chegar até lá, essa jornada é sua. E para chegar até lá, as decisões também são suas, porque a única coisa que Deus não tira da gente é o livre-arbítrio. Mas o final da jornada é certo. E para que eu possa evoluir, então, já que eu sou um espírito, para que eu possa ter essa evolução espiritual, só há uma forma. É preciso mergulhar na matéria para que você vá ganhando experiência,
para que você vai desenvolvendo o seu moral e o seu intelecto, para que você consiga atingir o objetivo que ele espera de você lá na frente, que é se tornar um espírito puro. Mas tem que passar pela matéria. Por que tem que passar pela matéria? Não sei. Pergunta para Deus. Kardec perguntou para os espíritos também por que ele escolheu assim. E a resposta, no Livro dos Espíritos, porque Deus quis. Se ele quis assim, e se ele é uma inteligência suprema, a gente sabe que tem algum motivo. Ainda não é dado nos compreender. Então, segundo ponto, para você evoluir espiritualmente, no mundo espiritual só não basta. Você tem que mergulhar na matéria, você tem que encarnar e ir reencarnando até chegar no objetivo comum de todos nós. E para isso, já que esse Deus é um Deus soberanamente justo e bom, você tem que entender uma outra, tem que ter uma outra compreensão também, que é da justiça. Recentemente, tem muito tempo, aqui na região metropolitana, perto de Belo Horizonte, um juiz, ele pegou um caso que comoveu muito. Ele ficou muito impressionado com esse caso, que chegou até nas mãos dele. Essa é um depoimento, um testemunho real desse juiz. Então, qual que foi o caso que chegou para ele? Tinha uma família, então, um pai, uma mãe e uma criança de 4 anos de idade. E aí, durante um certo tempo, um grupo de assaltantes, composto por 4 pessoas, começou a observar a rotina dessa família durante um mês. Então, durante um mês, eles estudaram a hora que a mãe chegava, a hora que a mãe saía, a hora que o pai chegava do trabalho, a hora que o pai saía. Fizeram todo o planejamento com o objetivo, de roubar os pertences materiais daquela casa ali. Então, no dia do delito, 2 ficaram dentro do carro na frente da casa, esperaram o pai sair para trabalhar e a mãe ficava em casa, porque como a criança tinha 4 anos de idade, ela precisava dar o suporte para a criança. Então o pai saiu para trabalhar, eles chegaram no carro, 2 ficaram no carro, dentro do carro, um ficou na porta da casa e o outro entrou armado dentro da casa. Pegou a mãe e a filha de 4 anos, deixou num canto e aí fizeram todo aquele movimento de retirar os pertences materiais e para levar embora. Só que não satisfeito por isso só, o indivíduo que estava dentro da casa armado levou os bens materiais, mas ele voltou e executou a mãe e a criança com uma arma de fogo. Então você imagina para um pai desse, no momento que ele está num tribunal, então os indivíduos foram pegos, foram levados presos, e no dia do julgamento, o pai, naquele desespero, clamou que a justiça fosse feita. Que justiça? Por mais que você imagine um juiz angelical, o juiz está limitado à justiça dos homens. E o juiz, compreendendo a dor daquele pai, pelo que ele passou, o máximo que ele pôde fazer foi dar uma sentença para que aqueles indivíduos fossem encarcerados. Para quê? Para tirar do convívio da sociedade, porque se eles estivessem soltos, outras famílias poderiam ter o mesmo destino trágico. Mas o pai clamava porque a justiça fosse feita. Qual justiça? Se matasse os 4 bandidos, pena de morte, ia trazer a esposa e a filha dele de volta? Se o juiz determinasse pegar esses 4 indivíduos, picar em pedacinho cada um deles, ia trazer a esposa e a filha de volta? Se o juiz determinasse que ele fosse indenizado com 50 milhões de reais, ia trazer a esposa e a filha dele de volta? Não. Então a justiça dos homens não faz justiça.
A justiça que acontece é a divina, é a de Deus. Porque a justiça dos homens, ela evolui com o tempo. Evolui junto com os homens. Tem seus defeitos e tem seus méritos. Se você voltar 3.000 anos atrás, a justiça dos homens era muito diferente do que é hoje. Se você tentar hoje maltratar, inclusive, um animal, você pode sofrer punições que foram desenvolvidas pela justiça. Só que essa justiça que não falha é a divina. Então você não vai compreender justiça se você pegar só da perspectiva de uma vida. Esse porquê que acontece essas coisas, porquê desse sofrimento, porquê que um ou outro, a resposta tem um motivo de ser. Só que isso tem que se alargar na perspectiva de você pensar como espírito imortal. Então, não dá para compreender a justiça divina se você tirar o conceito de reencarnação. Não faz sentido. Racionalmente não faz, independente se você tem religião ou não. Por que alguém vai nascer? Por que uma criança com 3 meses de idade vai desenvolver um câncer e tem que passar por quimioterapia e outro não? Se os dois, relativamente, não tiverem intenção de fazer mal a alguém ou outro, por quê? Por que uma família tem que passar por esse sofrimento e o outro não? Se você não entender o conceito da reencarnação, não vai fazer sentido. Então Deus trabalha com o tempo. E a reencarnação é que vai poder permitir que essa justiça divina ela seja envolvida em nossas vidas. E só que você tem que tomar muito cuidado, porque justiça divina é diferente do que a gente está acostumado com a justiça dos homens. Porque a justiça de Deus, quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, a lei é de justiça, amor e caridade. Não é só justiça. A lei é justiça, amor e caridade. Não é ou, é e. As 3 andam juntas. Então Deus pega um liquidificador, coloca lá dentro justiça, coloca lá amor, coloca caridade. Bate no liquidificador e faz um bolo com aquilo. Aí você pede a alguém depois do bolo pronto. Tenta tirar só um ingrediente. Não vai conseguir. Então é lei de justiça, amor e caridade. Deus promove justiça. Ele não é justiceiro. Por isso que a lei é de justiça, amor e caridade. Então existe um ser supremo que está governando as nossas vidas. Essa justiça divina que atua em nossas vidas, ela precisa desse processo de reencarnação. E esse processo de reencarnação, ele vai acontecer. Mas ele vai acontecer levando em consideração os aspectos de justiça, os aspectos de amor e os aspectos de caridade, que tem que acontecer na sua vida. Se eu estou falando de justiça divina, quando a gente pega, desde a época de Moisés, ou até antes mesmo da época de Moisés, vamos pegar 5.000 anos atrás, eu tinha aqui a minha fazenda, tinha ali meu boi, e aí o meu vizinho com ciúme vai lá, rouba o boi. Para quem que ele vai recorrer há 5.000 anos atrás? Ele vai ligar para a polícia? Tinha sistema judiciário naquela época? Não. Então, como que era feita a justiça naquela época? Do modo que você entendia que era justiça. Então, se alguém fazia mal para você, você se sentia no direito de fazer mal para aquela pessoa também, naquela ânsia que você tem de justiça. Então, se um parente seu era assassinado, você tinha por direito, há 5.000 anos atrás, no consenso popular, de assassinar o do outro também. Só que tem um problema, é que quando alguém nos fere emocionalmente, você já não pensa mais só com a razão, o emocional toma conta.
Então, o que acontecia muito no passado? Quando alguém te feria, né, ou matava alguém que você amava muito, a pessoa ia lá e matava o outro da família dele também, mas para se sentir injustiçado, matava mais do que uma pessoa, matava vários da mesma família, queimava a propriedade e fazia o esculacho. Como estava saindo do controle, Deus manda um missionário e vem Moisés para pôr freio. Porque já que não tem sistema judiciário, Moisés então vai redigir o Antigo Testamento, as leis mosaicas. Se um homem ou uma mulher é pego em adultério, então eles vão ser apedrejados até a morte. Por que Moisés precisou dessas leis rígidas? Porque naquela época a população ainda era muito embrutecida e espiritualmente ainda na infância. É igual um filho muito rebelde. Com conversa, às vezes não só resolve. Então você precisa de um método mais enérgico para poder dar educação. Então Moisés era aquele pai enérgico para aquela população daquela época. Então era chamada olho por olho, dente por dente. No sentido de amenizar a situação. Matou um, então mata o outro. Não é para matar 10, não é para matar 20. Só que a gente vai desenvolvendo enquanto humanidade, e aí vem Jesus e vai falar. Não há necessidade disso. Eu vos trago uma nova revelação. A lei do amor. Então, como é que era no olho por olho, dente por dente? Se você matasse alguém, então, pela justiça, você teria que ser assassinado. Se você roubasse, você teria que ser roubado para compensar. Concorda? Assim funciona. Se você quebrasse alguma coisa, então você teria que ser quebrado também, algo de você. Se você sujou, você será sujado. E se você separou, você será separado. E aí Jesus vem e fala o seguinte, não é assim que funciona. Porque o Deus que governa é um Deus de amor. E a reparação, às vezes, se você matou, é reparar o mal que você fez. Se matar é tirar a vida de alguém. Como que eu reparo ao tirar a vida de alguém? Você tem que devolver a vida para alguém. Então, se você mata, você vai ter que salvar uma vida. Se você rouba, você vai ter que devolver. Se você quebrou, você vai ter que colar. Se você sujou, você vai ter que limpar. Se você separou, você vai ter o quê? Que juntar. Sabe por que Jesus faz isso? Porque se a gente ficar só nessa lei aqui, se eu mato alguém e tiver que alguém que me matar para justificar essa lei, esse reparo, e o outro que me matou para justificar o meu erro, não criou um débito para ele? Aí vai ter que ter alguém para matar ele, para justificar, e aí vai ter que o outro que matou. Vai resolucionar isso? Faz sentido? Vai ter fim essa conta? Vai fechar? Não fecha. E aí a lei de justiça, né, a lei de causa e efeito, ela vai dizer o seguinte, qualquer atitude que você tiver na sua vida, principalmente uma atitude que vai provocar sofrimento para alguém, você vai ter que colher os frutos disso, você vai ter que reparar. Você tem duas opções, ou você repara pelo amor, ou você vai ter que reparar pela dor. Está na lei. Então você não tem que se revoltar quando você lê uma notícia sensacionalista, no sentido de provocar para você hoje de que quem é malandro, que quem rouba, que quem está sendo, tendência, entre aspas, esperto, está se dando bem e os bonzinhos estão se dando mal. Porque quando você tem esse pensamento, você está falando para você mesmo que você não acredita que esse Deus é justo. E aí você está incluindo em você uma revolta. Esse sentimento a gente tem que tomar cuidado com ele. Então, já que tem que fazer esse processo, se você for pela dor, você pode reparar. Esse ato
né, esse ato de sofrimento e maldade que você provocou? Pela dor. Então você pode cair numa situação dessa aqui. Só que se você aceitar esse reparo pelo amor, você pode cair numa situação que é essa aqui. Entende? Então, hoje, o que a gente passa em nossas vidas, as dificuldades e sofrimentos que você está passando, é fruto desse processo de escolhas que a gente fez no passado, das nossas ações. Então, ou eu vou reparar pela dor, ou eu vou reparar pelo amor. Então, eu estou ali na minha propriedade, tenho a minha família, tenho as minhas filhas, e aí eu prospero financeiramente, porque eu sou alguém que trabalha bastante, alguém dedicado ao trabalho, e aí essa minha riqueza, essa minha prosperidade material chama a atenção de um jovem que é meio preguiçoso, não gosta muito de trabalhar, e aí ele vai observando aquela família, e aí ele pensa, ele faz um projeto de vida para ele. Eu vou seduzir a filha daquele senhor, na medida em que eu seduzir ela, vou casar com ela, já que o pai dela é muito rico, e aí, então, ele casa com a filha dele, e como ele vê que aquele recurso financeiro e material ainda está na posse do pai, agora da esposa dele, ele, para acelerar, para usufruir dos bens, ele trama para poder assassinar e tirar, né, o sogro dele, o genro dele da jogada. Para que, se o pai da esposa dele desencarnasse, a herança automaticamente passaria para ele e para a esposa. E aí pudesse usufruir dos bens. Muito bem, o plano foi executado e foi um sucesso, né? Ele tirou o pai da esposa da jogada. Desencarnou todo mundo. Então esse jovem chega e encontra agora com o pai da esposa dele, que o acusa incessantemente. Foi você, seu criminoso. Agora eu quero justiça. Bom, então a justiça vai ser feita. E esse jovenzinho agora se sente arrependido, quer reparar o erro. E aí a espiritualidade vai acolher ele e vai falar: muito bem, você está arrependido? Que ótimo, é o primeiro passo. Mas arrependimento só não basta. Então agora você vai voltar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai prosperar materialmente, financeiramente. Com 30 anos você vai se sentir realizado profissionalmente, uma família maravilhosa. E você vai receber de filho agora ele, que você tirou. Você vai receber ele de filho, porque toda a posse material que você tirou dele, você vai devolver para ele agora. Então, com 30 anos, você vai desencarnar, e como ele vai nascer como seu filho, a herança vai ficar com ele. Você vai devolver para ele o que você tirou. Entende os processos, se a gente tiver uma visão do processo espiritual e reencarnatório? Então depende das nossas escolhas. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer assim: Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, se você quer evoluir espiritualmente, não tem jeito. Você tem que se relacionar com pessoas. Só toma cuidado que tudo que a gente estiver falando aqui não generaliza. Cada caso é um caso, quando se trata de pessoas. A ideia aqui é mostrar, no geral, possibilidades para entender os processos reencarnatórios e os laços de família. Mas cada caso é um caso. E eu não sei o seu passado espiritual. Quem sabe de tudo, do seu passado espiritual, é Deus. Então, vamos tomar cuidado para não generalizar nos julgamentos.
Então, se Deus fez o homem para viver em sociedade, Ele está falando que nós obrigatoriamente precisamos nos relacionar com pessoas. Você quer, goste ou não. Ah, mas eu sou tímido, eu gosto de ficar mais sozinho, ok? Respeito. Mas você vai ter que se esforçar para conviver com pessoas. Porque o homem foi feito naturalmente para viver em sociedade. Não foi feito para viver isolado. Então, não adianta ficar procurando desculpa, não adianta ficar arrumando motivo, às vezes, para afastar dos relacionamentos familiares. Porque você só está atrasando o seu processo de evolução espiritual. Nós precisamos viver em sociedade. E hoje a gente tem um problema muito sério. Nós estamos tirando dos nossos costumes essa prática da interação social. E eu estou falando de interação social presente física. Não é por outros meios de comunicação. É você estar em contato com uma pessoa e você olhar para ela nos olhos, poder ver o que ela está sentindo. A presença física. Né? A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Então, os espíritos da codificação estão falando para a gente que é natural a nossa tendência de ficar próximo de pessoas que têm, óbvio, o quê? O mesmo padrão que você, os mesmos gostos que você tem. Olha para a sua vida, né? E se perguntar com quem que você prefere conviver, a tendência é que você vai escolher pessoas que gostam, às vezes, das mesmas músicas que você, dos mesmos assuntos, da mesma profissão, dos mesmos ideais. Então, é natural, porque você se sente bem ao lado desse grupo de pessoas. Se sente o quê? Amparado, se sente ali pertencente a um grupo, a sensação do pertencimento. Então é natural que se tem essa atração, a lei do amor é uma lei de união. Então, a gente vai criando esses laços de afinidade. Nós somos espíritos, esses laços não se quebram. Então, quando a gente está, né, no plano espiritual, a gente vai estar afinizado, né, normalmente junto desse grupo familiar. E aí, esse grupo familiar, eles vão caminhando junto, com um objetivo comum. Questão 681. Eles vão dizer o seguinte: Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. Por isso que é importante, quando a gente pega para ler, né, a doutrina espírita, a gente tem que destrinchar a frase, sabe? Reflete, por que ele colocou aquilo, por que ele não colocou outra palavra? Então, o que os espíritos estão falando para a gente? Que as pessoas que foram colocadas com você, sejam como pais ou sejam como filhos, e aqui não estou falando só de pais biológicos, estou falando dos seus responsáveis que hoje cuidam de você, né, às vezes, tá? São colocados como pais e como filhos com o objetivo de quê? De se ajudarem mutuamente. Quando é que você ajuda alguém? É quando alguém está com alguma deficiência ou precisando de alguma coisa, concorda? Então, se relacionamento de pais e filhos, e aqui entra relacionamento também, né, de casais, né, marido e mulher, significa que a formação da família, o objetivo final não é ser feliz, não é felicidade. O objetivo é você se ajustarem mutuamente.
para que cada um possa ajudar o outro a aliviar a dificuldade e o sofrimento. Então não se iluda, né? Por isso tem muita ilusão, a pessoa achar que quando ela quer casar com alguém para ser feliz. A felicidade ainda não é deste mundo. Você vai se frustrar com isso. A felicidade plena nos aguarda para frente. Lembra que você está no mundo de expiações e provas. Então tem momentos felizes, mas tem momentos de tristeza. Então tira da cabeça que para casar é ser feliz, que para ter filho é só felicidade. Né? O objetivo é outro, é se ajudarem mutuamente. Tá claro até aqui? Porque senão a gente fica criando uma expectativa em cima de filho, em cima de esposa, em cima de marido. Você fica esperando que eles correspondam a uma expectativa e eles não vão corresponder à expectativa que você espera deles. E você vai passar a vida inteira se amargurando e se remoendo com aquilo. Conectadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família é formada assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram afetos, desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes, indispensáveis às leis do destino. Então perceba que no grupo familiar que você vive hoje, ele não é composto de pessoas que te amam e que te veneram e que te idolatram. Nesse grupo familiar que você vive hoje, existe, por atitudes que você tomou, também pode ter desafetos, pode ter inimigos, e que você precisa fazer o reajuste com eles. Sabe por que você precisa? Porque seu objetivo é chegar no espírito puro. Como que é o coração de um espírito puro? Pode ter 0,0001% de mágoa? Não. De raiva? De inveja? De ódio? Pode ter algum resquício disso no coração de um espírito puro? Não. Então, traduzindo, se você arrumar confusão com alguém e criar entre você e essa pessoa um sentimento de ódio muito grande, se você quiser evoluir, você vai ter que trabalhar agora com essa pessoa para tirar de você esse sentimento de ódio. Por isso que Jesus recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Não caça confusão, porque é mais fácil você caminhar com pessoas que te amam do que com pessoas que você vai gerar um sentimento de ódio. Porque para tirar isso das pessoas é muito complicado. Você vai ter que fazer um trabalho muito grande. E numa encarnação só, às vezes, você não vai conseguir. E as famílias são conectadas por quê mesmo? Por vidas passadas. Então hoje você pode estar passando por uma dificuldade, foi por uma escolha que você fez quando você estava reencarnado, lá no Império Romano, há 2000 anos atrás. A conta está chegando agora. Então todas as suas vidas estão conectadas. Então quando tem esse processo, né, de união familiar, de criação dessa família, leve em conta todos os seus atos, de todas as suas vidas passadas. É um somatório de tudo isso que chega a você até hoje. Então, essa questão da família passa por isso. Entende porque na família, quando a gente pega família, né, normalmente, tem tanto incômodo em termos de sentimento, às vezes tem tanto drama, tem tanta confusão, que não tem nos seus colegas de trabalho, nos seus colegas de escola, nos seus amigos, nos seus vizinhos. Por que não tem tanta confusão com essas pessoas e com a sua família? Porque colega de trabalho, colega de escola, as amizades que você arruma na vida, quem que escolhe? Não é você? É você. Imagina se você tivesse feito mal para alguém no passado e criado um ódio muito grande, essa pessoa criou um ódio muito grande de você.
Aí esses dois têm que reencarnar de novo. Se Deus colocar você e ele como colega de escola, vocês acham que quando tiver uma aproximação ali, vai se aproximar? Vai afastar? Vai resolver? Não. Provavelmente vai causar um afastamento. Às vezes natural, um não bate com a energia daquela pessoa, ou você vai fazer de tudo para fugir daquele relacionamento. Então, como que Deus faz um mecanismo para que você não tenha essa tentativa de afastar do que você precisa resolver? Ele te coloca na família, porque a família você não escolhe. Quem escolhe a família para você é Deus. Então você tem a família que você merece e você tem a família que você precisa. É por isso que eles batem tanto na tecla. Presta atenção no relacionamento com a família, porque é ali que você tem que trabalhar mais a questão dos relacionamentos. O desafio de sua vida está ali. Porque se você arrumar confusão com o vizinho, você muda. Com o trabalho, você muda. Mas com família não tem escapatória, não. Principalmente com pai e com mãe, que Deus te colocou na vida. Que naturalmente já vem com uma autoridade paterna sobre você. Como que está seu relacionamento com seu pai e com sua mãe hoje? Nem é de presença física. Como que está esse relacionamento com seu pai e com sua mãe? Mesmo que eles estejam num plano espiritual. Porque nós somos eternos. Tudo que você pensa deles aqui, eles sentem lá. Como que está? Você tem feito essa avaliação? Né? Então, qual que é o núcleo, qual que é a instituição mais importante na sociedade? A família. É o núcleo mais importante. Toda a sociedade hoje, ela se desenvolveu porque a base é a família. Aí Kardec fez uma pergunta interessante para eles. Mas deixa eu perguntar para vocês. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque tem pessoas, às vezes, que não quer viver em família. Às vezes a pessoa gosta de poligamia, às vezes a pessoa quer viver sozinha. E como que vai acontecer se houver o relaxamento dos laços da família? A resposta deles foi bem direta. Um aumento de quê? Do egoísmo. Então os espíritos estão dizendo para a gente que se a nossa sociedade continuar no caminho que está trilhando, para dizer que você é independente, que você não precisa de ninguém, que família é coisa careta, né? Nós estamos criando indivíduos mais e mais egoístas. Kardec pergunta qual que é o maior entrave para o progresso espiritual? Orgulho e egoísmo. O que nós estamos fazendo hoje com os nossos jovens? Então, antigamente, né, quando a família se reunia para jantar, antigamente nem tinha televisão. Então você tinha a sala social. Ia jantar, ia todo mundo para a mesa da copa, a família inteira jantava. Aí criaram a televisão, aí hoje você vai projetar uma casa, tem a sala de TV. Então agora todo mundo que jantava ali na mesma mesa, comentando o cotidiano do dia, para saber como é que foi seu dia, se você está triste, se você está bem, agora tem a sala de TV. Então, em vez de agora todo mundo ficar reunido numa mesa, agora já tem a opção de sair da mesa e eu vou comer na sala. O tempo vai passando, aí agora, pela comodidade, agora os quartos já tem TV também. Então a pessoa já não come mais na mesa com a família, já não está mais na sala comendo, agora já vai lá para o quarto direto. A sociedade vai caminhando e agora tem o celular. Então o jovem pega aquele celular, já perde a habilidade de estar comunicando, conversando, está o tempo inteiro no celular. Então o que está acontecendo hoje? Né? Quando eu tenho uma dificuldade em casa, um pai ou uma mãe, eu compreendo isso, né? A gente não pode julgar,
Mas às vezes, para não se sobrecarregar ou se desgastar com o filho numa discussão, para resolver um problema, qual que é pelo método do amor para resolver um problema? Você tem que dialogar. Dialogar é fácil? Não. Exige prática, exige paciência. Porque se você não resolver pelo diálogo, você vai ter que resolver pela violência. Então, a gente tem que resolver pelo diálogo. Como é que você consegue ser um espírito que é bom de dialogar? Você tem que praticar. Então, antigamente, quando ia para as festas de família, aí vou dar um testemunho meu, né? Aí tinha lá nós primos, então a festa de família, casa cheia, e os primos brincando o tempo inteiro. Aí hoje vai para a festa de família, a gente chega lá, cada criança pega um celular, fica no canto ali mexendo, o outro no celular, já não tem mais aquela comunicação. Então as crianças de hoje estão perdendo a habilidade de dialogar. E como hoje ela tem tudo rápido que ela quer, então ela deseja alguma coisa, na internet ela já digita para ser recebida naquele desejo dela. Os adolescentes e jovens de hoje estão perdendo a capacidade de receber um não, uma rejeição. Porque está acostumado a receber tudo. E aí, como o pai e a mãe trabalham hoje, a criança fica mais afastada dos pais, você tem que terceirizar a educação do filho, tem que contratar alguém para ficar em casa, e aí você chega cansado do trabalho, você tem que arrumar a comida do menino, você tem que fazer, o menino está querendo atenção sua, porque ele é seu filho, é óbvio, ele quer aquele contato com a mãe ou com o pai, você está cansado, você pega o seu celular, põe um desenho para ele, vai fazer suas coisas, o menino dorme, você põe na cama. Aonde que está estreitando os laços de família ali? Você acha que quando esse filho crescer, ele vai nutrir algum tipo de amor pelo pai ou pela mãe? Será que quando o pai ou a mãe tiver mais idoso, ele tiver adulto, será que um dia ele vai acolher na casa dele? Para retribuir todo o amor e o pai que teve com ele, ou ele vai jogar no asilo, já que não teve amor nenhum mesmo? Os laços de família vão só o quê? Afrouxando. Então, hoje em dia, pela questão do desejo de recurso financeiro, muitas pessoas, não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas que a gente vai reparando, né? É muito comum, como a sociedade nossa hoje vive, a pessoa, às vezes, ela é obrigada, ou ela toma atitude, de sair do local que ela nasceu e ter que ir trabalhar a 500 quilômetros de distância, onde ela não tem nenhum parente. Os laços de família ficou para trás, agora ela está num outro local. Então, antigamente, quando uma mulher ficava grávida, ela recebia o suporte da mãe, da avó, das primas, a tia, todo mundo ajudava a cuidar. Mas hoje em dia, cidade igual de Ouro Branco, que é de muito forasteiro, você tem que chegar a constituir família, os parentes estão longe. Onde que está a rede de apoio para essa mãe? Onde que está? Pergunta para uma mãe hoje que tem que cuidar de uma criança pequena, a diferença que faz ali, às vezes um parente. Vem cá, eu fico 10 minutos para você poder tomar um banho ali, você comer, eu tomo conta. Quem segura o rojão é família. Então, na hora do aperto, amigo você vai contar no dedo. Você vai ver que quem vai estar com você é um familiar. E nós estamos afrouxando os laços de família, porque nós adotamos a sociedade como o conceito materialista e individualista. Tiramos Deus da jogada. E a gente acha que dá conta de resolver as coisas sem o divino. Ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então, resumidamente, imagina você agora, você está desencarnado, você está lá no plano espiritual. Tem dois grupos de espíritos que provavelmente você vai estar junto. Ou é um grupo de mesmos ideais, sintonia e afinidade que os seus.
É o chamado, né, o grupo familiar. Então você tem que ter consciência disso. Que antes de você nascer, houve um planejamento reencarnatório para você poder vir aqui hoje. Nessa vida atual. E quem planejou isso para você foi um grupo de espíritos que te ama muito. E eles estão lá em cima torcendo por você. A cada minuto, a cada ato que você tem. Eles são aquela torcida no estádio de futebol. Eles não têm como interferir, mas estão vibrando e torcendo para você. Cumprir o combinado que você fez antes de reencarnar. Esse grupo familiar você tem. Então, quando você sentir que você está sozinho, que você está desamparado, que você não tem ninguém, lembra que você tem um grupo familiar e eles estão com você. E eles te amam muito. E também tem um outro grupo de espíritos que está lá em cima e que está com você também, que é por conta das suas interações e relacionamentos. E às vezes você pode ter um tipo de relacionamento que foi gerado por muita dor e muito ódio. Eles também estão lá. E agora você tem que reencarnar. Então, vai ter que reencarnar? Vai. Então vamos. Então tá lá você, e agora você tem que fazer o seu planejamento reencarnatório. Então vai ter que montar a sua família. Então tá ali você. Aí tá lá, né? Seu mentor espiritual, seu grupo familiar, né? Aqueles espíritos que estão dirigindo a sua vida. Vai pegar lá, não é isso? Sua ficha espiritual. Ah, tá aqui o que você fez de bom, tá aqui o que você fez, né, de ruim, causou sofrimento. E agora, nessa reencarnação, o que nós vamos desenvolver em você? Ah, precisa desenvolver mais paciência, tem que ser menos invejoso, tem que procurar falar menos palavrão, tá, vamos fazer isso aqui. Tem que procurar fazer menos fofoca, então você vai desenvolver isso nessa vida. Só que, ó, esse grupinho aqui, você causou sofrimento. Tem que reparar, não tem? Para onde que ele vai vir? É como seu vizinho? Não, com sua família. Então vamos pegar esse indivíduo aqui, você lembra que você fez isso com ele? Nossa, estou arrependido. Vamos voltar, todo mundo? Vamos. Então vem ele para sua família. Ah, aquele outro ali também, deu confusão, deu problema, vai ter que fazer uma relação ficar saudável de novo? Vem. Vamos para a família. Vai chamando os desafetos. Então, para se tornar espírito puro, você tem que tirar toda essa mágoa do seu coração e reparar o mal que você fez com o outro. Agora, vamos ser sinceros com a gente, num planeta de expiações e provas ainda. Vocês acham que você, quando eu falo você, eu estou incluindo eu, todo mundo, tá? Mas eu quero para você refletir. Põe na balança. Olha para você e hoje olha como que você é, os seus defeitos e virtudes. Agora põe na balança tudo que você já fez de atrapalhado no passado e tudo que você já fez de bom. Qual que você acha que está mais pesado? Porque se você fosse muito bom mesmo, você já estava lá nos planos angelicais, né? Se a gente fosse. Nós estamos num plano de expiação e prova, porque a gente tem muito ainda que reparar. Então, se a gente fosse só colocar problema na família para resolver, nós íamos dar conta? Não. Você ia ter que parar num psicólogo, psiquiatra ou num manicômio que você não ia dar conta. Então, o que Deus faz? Vão pagar a dívida parcelado, né? Porque pagar à vista é muito pesado. Então, você parcela. Várias reencarnações, aí você planeja lá, né? Então, já que não dá para colocar todo mundo complicado na família, vão colocar um ali para dar uma amenizada, para você conseguir seguir. Então, nesse grupo familiar que você tem afinidade, você nem precisa pedir. Eles mesmos falam, eu vou lá com você, pode deixar que eu vou junto. Não é isso? Só que a gente arruma mais problema, né? Então, na família, tem mais confusão do que pessoal mais controlado, né? Esse mais controladinho aqui, que é difícil, não é o chamado tempero da família, aquele que a confusão está lá, ele chega, ele já dá uma acalmada,
é onde o pessoal da família gosta de estar perto. E tem que ser assim, porque senão a gente não dá conta. Né? E aí é formado, né, esse grupo familiar que a gente tem que procurar exercitar a nossa paciência, a nossa compreensão, se dedicar a eles, porque aí é o maior desafio. Eu quero ser espírita, eu quero trabalhar, fazer caridade. Como é que você quer ajudar pessoas que você nem conhece às vezes, se você não dá conta nem de perdoar e nem de fazer caridade com as pessoas que estão próximas de você, que é a família? É pura ilusão. Né? No livro Libertação, uma história interessante, 2 espíritos que programaram para vir, né? Como eles tinham muita afinidade, lembra do grupo de afinidade espiritual? Então, normalmente, esses espíritos, quando eles reencarnam, normalmente eles acabam sendo atraídos como marido e mulher, casal. Tá? Por quê? Já vem construindo ao longo dos séculos essa afinidade pelo amor, então quando reencarna, quando já se encontram, naturalmente já tem aquele sentimento de afeto, de amor, que você nem precisa pedir muito. Eles já se entendem, tem aquela sintonia. Né? E aí vem com um propósito, um projeto de vida. Então, era na época de colonial, esse casal aqui, eles tinham uma fazenda, era um senhor, né, ali que tinha uma fazenda, só que como era na época colonial, ele tinha escravos também, trabalhava na fazenda dele. E aí tinha uma mulher que ela era escrava na época, e ela tinha 2 filhos pequenos, que trabalhavam nessa fazenda, desse senhor de escravos. E aí ele começou a ter um sentimento ali, né, uma atração por essa mulher, que trabalhava na fazenda dele, né? Não trabalhava, né? Ela era escrava ali, e eles começaram a ter um relacionamento amoroso. Só que depois ele teve que casar, pelos padrões da época, né? As famílias ali se juntavam, e aí escolhia, né, quem que ia ser o noivo, quem que ia ser a noiva, e aí ele casou com essa mulher aqui. E ela era uma esposa dedicada, cuidava da casa, uma esposa como ela desejava ser ali. Como ele tinha um relacionamento extraconjugal com a escrava, a esposa descobriu. Então, você imagina para uma mulher, né? Se ponha numa cabeça de uma mulher que está casada aí, 10 anos, 15 anos, e entrega toda a vida dela em benefício da família, do marido, em termos de sentimento, e aí descobre que durante o tempo todo ela estava sendo traída com a escrava da fazenda. E aí, para tirar esse sentimento criado? Ponha no lugar dela e tenta ver. Então, quando ela descobre, e aí é que está Jesus falar a necessidade da oração e vigilância, porque quando está tudo bem é fácil a gente ser bonzinho, né? Socialmente amigável. Né? Aqui no Centro Espírita é fácil, né? Bom dia, meu irmão, entra, senta aqui. Mas quando alguém te fere lá onde o seu calcanhar aperta, é a hora que você tem que provar que você realmente está sendo evangelizado. Então, quando ela descobre, aflora os instintos mais selvagens que ela tinha. E aí, para vingar, o que ela faz? Ela chama a escrava, chama o marido, e aí, como ela descobriu, agora ela quer exigir do marido que ele venda os filhos da escrava para outros senhores. Então ela põe a escrava lá na frente, agora se põe no lugar da escrava que é a mãe de 2 filhos pequenos. Sem a sua autorização, alguém pega os seus 2 filhos pequenos, sem te avisar, sem nada, e retira de você e passa para outra pessoa. Agora imagina o ódio que ela criou dessa mulher aqui. E imagina o ódio que agora ela tem com essa daqui. Desencarna, tem que reparar. Como é que repara? Volta todo mundo. Não está no mesmo interação ali? Volta todo mundo. Como é que volta? Volta os 2 como casal de novo. Volta, porque, lembra? Já tem afinidade, não tem? Então, para casar é fácil. Não precisa nem pôr na mesma família.
naturalmente um já vai juntando, já se aproxima e junta do outro. Só que agora quem vai ter como filho? Agora, né, por consequência de ter se envolvido com ela, e por você ter feito isso, vocês vão receber os 3 como filho. E aí eles recebem os 3 agora como filho. Percebe que agora como fica muito mais fácil, às vezes, da gente compreender certos comportamentos que a gente fala assim, meu Deus, de onde que meu filho tem esse comportamento? De onde que tira isso? Agora põe no lugar dessa mulher aqui. A filha nutria um sentimento de amor por ele, não é? Não era um relacionamento de casal? Só que agora ela nasceu como filha. E ele é o pai. O que essa filha vai fazer o tempo inteiro agora? Como ela deseja o pai inconscientemente, ela o tempo inteiro agora vai ficar disputando com a mãe a atenção do pai. É como se fossem rivais, não é isso inconscientemente? Então ela fica o tempo inteiro, né, ali, em cima do pai ali. Ai meu Deus, eu faço tudo pela minha filha, mas ela, nossa, é só o pai que ela vê. Entende? Por que dessas coisas, né? E como é que fica a situação do pai agora? Complicado também, porque quem planta colhe, né? Ele não tem um relacionamento. Inconscientemente, de vidas passadas, o sentimento dele não é de posse de uma mulher, de uma relação de casal? Agora deixa a filha tiver lá seus 18 anos, 20 anos e arrumar um namoradinho. O ciúme que aquele pai vai ter agora. Aí você vai ficar se perguntando, né? Quando eu ver jornal. O pai mata o namorado da filha porque não aceitou, não sei o quê. Aí você começa a ver, como já teve, não estou falando aqui esse caso, uma filha que mata a mãe. Meu Deus, como pode? Como é que explica esse sentimento? É o sentimento de ódio que às vezes você plantou. E às vezes o resgate vai vir com muita dor. Precisa ser assim? Não. Por isso que Jesus fala, ó, relacionamento, procura relações saudáveis. Não é para essa vida agora, é para frente, para ficar mais fácil. Menos sofrimento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tinha lá um grupo de assaltantes, né? Faziam vários furtos e delitos. Então, o chefe desse grupo de assaltantes se chamava Júlio. Então, ele tinha um grupo ali que andava com ele, então ele era o cabeça da turma ali. O que ele falava, o pessoal o quê? Fazia. Como ele era um grupo de assaltantes, gostava de trabalhar? Não. Já vai incutindo ali o vício da preguiça. Gostava de ter dinheiro fácil? Sim. Então, sempre que tiver oportunidade para poder ter dinheiro fácil, vai ter. Está cultivando isso internamente. Né? Desencarnou todo mundo. Agora volta. Vão reparar. Ele volta, só que ele já volta com paralisia de quê? Das pernas. Por que agora ele tem paralisia das pernas? Porque se você deixasse ele com perna, ele ia pular vários muros para poder roubar. Porque nas vidas passadas ele utilizou da possibilidade de andar de perna para fazer coisas erradas. É castigo? Não. É para ajudar ele, porque se ele voltar com as pernas no sentido funcional, ele vai continuar roubando do mesmo jeito. É para evitar que ele arrume mais problema. E quem vem com filho? Aí ele volta com 4 filhos. Um com perturbação mental, outro com problema de alcoolismo, outro com leviandade e extravagâncias noturnas. Aí você vai perguntar, por que uma família tem que passar por isso? Se a gente não tomar consciência desses processos de reencarnação, a gente não vai compreender. Né? Então, um volta com alcoolismo, porque na outra provavelmente já tinha aquela tendência de estar bebendo, de farra, de diversão o tempo inteiro. Né? Então, percebam que quando os espíritos estão falando, esse círculo familiar, ele se fecha exatamente nas atitudes que vêm do passado. As suas vidas são sucessivas, elas estão associadas.
e reflete hoje nas suas relações. Então não procure entender o porquê. Um dia você vai ter essa resposta. Não é para você se perguntar por quê. É para você se perguntar o que é que eu tenho que aprender com essa situação na minha família. O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer? O porquê você vai saber depois. No momento adequado. Quando a justiça divina permitir que você tenha maturidade emocional e espiritual para lidar com ela. No livro Nosso Lar, o pai e a mãe de André Luiz, casados por muito tempo. E aí o que acontece? O pai de André Luiz se envolveu não só com uma, não bastasse uma, tinha duas. Aí viveu casado, imagina, mais de 30 anos você está casado com um homem desse. Quando você chega lá no plano espiritual, você descobre que ele está há 30 anos já estava te traindo com duas amantes, não com uma só. Só que o coração dela é tão grande, ela está numa evolução lá. Lembra que a lei é de justiça, só que tem mais o que mesmo que eu falei? Amor e caridade. Ela volta, ela pede para casar com ele de novo. Olha o coração dessa mulher. Ela pede para receber ele como marido de novo, mesmo ele tendo essas tendências, e ainda coloca as duas recebe as duas como filha. Porque ela já enxerga nele irmãos do mesmo pai. Percebe? E agora essa família quando volta? Né? As filhas de novo, né? Inconscientemente às vezes, com atrito com a mãe o tempo inteiro, e o pai ali, naquela relação. Pode ser inverso também. Mas entenda que às vezes tem problemas na família que a psicologia não vai te responder, que a medicina atual, baseada às vezes só em conceito materialista, não vai te trazer resposta, porque o problema, a causa é o quê? É espiritual, está lá atrás. Só assim a gente vai conseguir entender esses processos. Temos, dessa forma, no intuito doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. É natural que as inteligências domiciliares nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros reencarnados para fins de progresso e burilamento. Então, meus amigos, eu espero que quando a gente volte para os nossos lares, você possa realmente pedir a Deus para te dar força para que você tenha e busque relacionamentos saudáveis no âmbito familiar. E não se esqueça que companheiros superiores estão com você nessa jornada. Porque mesmo sabendo que ter família hoje é muito difícil, dá muito trabalho, requer muita abnegação de muita coisa, espíritos superiores estão com você, porque a família é uma instituição nobre. Você não está sozinho nessa. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos aí ao seu estudo, a sua pesquisa, né? Compartilhar conosco nessa noite.